Olá, na nossa aula de hoje eu vou ensinar vocês a construir esse cropped. Olha aqui, coloquei um botãozinho aqui em cima. Explico por medidas, tá? Então, você consegue construir ele em todos os tamanhos. Eu usei 2 novelos inteiros e comecei um terceiro. Essa linha é a linha Ayla. Deixa eu pegar uma aqui, ó. Ela é da Têxtil Piratininga. Ela vem com 130 metros. Aqui, ó, 130 metros. Então, usei aí aproximadamente 300 metros para construir esse cropped. Ela tem uma tex de 779, ela é 100% poliéster. E usei agulha número 4 milímetros. Deixa eu aproximar aqui. 4 milímetros. Então, vamos lá? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho para receber novidades toda semana. E quer me mostrar? Estou no Instagram, no @JaneValim, na página no Facebook, Jane Valim Crochê. Então, vamos lá. Para construir esse top, eu vou iniciar com uma corrente. Aqui no meu caso, eu tenho 35 correntes, tá? E tenho 16 centímetros. Esse é tamanho P. Você vai fazer o tamanho que você preferir. Como que você vai chegar nessa medida? Eu peguei uma boneca aqui, ó, só pra você ter uma noção aqui da medida que é o meu início. Você vai colocar em cima aqui do busto, ó, a fita em cima do busto, até aqui embaixo. E vai ver quantos centímetros você tem. Ah, eu tenho 20, eu tenho 30. Então, você vai cobrir o busto, né? Com essa parte aqui, eu vou cobrir o busto aqui, ó. Tá bom? Então, aqui no meu caso, 16 centímetros. Vamos lá. Eu tenho 35 correntes. Vou trabalhar aqui mais 3. Uma, duas, três. E venho aqui nessa número 4 e trabalho um ponto alto. Sigo trabalhando um ponto alto para cada argolinha da minha base. Até o final da carreira, vou trabalhar com essa mesma repetição. Somente ponto alto para cada argola. Pronto, olha. Cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, vira e volta. Vou trabalhar um ponto baixo nesse primeiro ponto, 2 correntinhas. Aqui, ó, uma opção que eu tô gostando muito de usar vem aqui nessa argola do ponto baixo e trabalha outro ponto baixo. Olha só, ele não fica aquele espação aqui, ó. Então, pode ser desse jeito, tá? E agora, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da base. A minha peça, ela é somente assim. A base do busto é só isso. É só realmente ponto alto sobre ponto alto. Quando você chegar aqui no finalzinho da carreira, você vai trabalhar em cima do ponto alto. Esse é o último ponto alto. E um ponto na terceira correntinha, contando de baixo para cima. Aqui, ó. Você vai ter a mesma quantidade de pontos em todas as carreiras, até o final. Eu vou seguir aqui aproximadamente 50 centímetros, mas precisa ser o tamanho, circunferência total do busto. Vamos lá. Deixa eu dar uma dica aqui. Aqui, ó. Você vai fazer essa circunferência, porém, você vai diminuir aí aproximadamente uns 10 centímetros. Aqui, ó. Aproximadamente uns 10 centímetros. Por quê? Porque o ponto, ele chega no lugar. É que o meu não dá pra puxar ainda. O ponto, ele chega no lugar. Se você fizer do tamanho, ele vai ficar muito grande depois. Então, diminui aí aproximadamente 10 centímetros, tá bom? Vou fazer aqui essa aproximadamente 50 carreiras e já volto. Bom, vamos lá então. Eu trabalhei um total de 50 carreiras. As minhas 50 carreiras deu em centímetros 60 centímetros. 60 centímetros. Lembrando que é uma peça, ela veste entre P e PP. Mas, ó, deixa eu mostrar aqui. O ponto chega no lugar e ela fica bem maior depois, tá? Ó, 60, mas se eu puxar aqui, ela chega aí
A minha manequim, ela veste PP, ela tem 80 centímetros, então 60, ela aumenta aqui uns 20 centímetros, tá bom? Porque o ponto, ele tem essa elasticidade, não é a linha não, ó, a linha não tem elasticidade, é o ponto, tá bom? Agora, eu vou fechar e vou fechar aqui, ó. Você pode fechar tanto com agulha de tapeçaria ou pode fechar com... da forma que eu vou fechar. Então, eu vou pegar aqui na terceira correntinha do outro lado. Passo aqui, ó, tudo de uma vez só. Agora, eu venho nesse pontinho do lado de cá, aqui, ó, lado de cá, do lado de lá, passa tudo de uma vez só. E eu vou seguir assim, ó, até o final aqui, ó. Sempre pegando na argolinha do lado de cá e uma argolinha do lado de lá. Não aperta o ponto, senão ele vai ficar repuxado. Deixa o pontinho um pouquinho mais solto. Pronto, olha, cheguei aqui na parte de cima. Eu vou virar os dois aqui nessa parte, vai ficar uma flor, então, ele fica super, com acabamento super bonitinho, tanto desse lado quanto desse lado, né, ó. Mas, eu vou virar e vou deixar essa nervurinha pro lado de dentro. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos por toda a volta. Aqui, ó, venho aqui, eu vou esconder esse fio aqui também, tá? Trabalho por cima dele. Quando eu for pegar meu ponto baixo, eu vou pegar numa argolinha que tá nesse ponto, pra não ficar um espaço tão grande. Então, eu pego aqui nessa argolinha, ó, e trabalho 2 pontos baixos. Aqui no meio, aqui nesse meio, Quando eu passar pra cá, eu pego uma perninha do ponto aqui, ó, de baixo. E vou seguir, ó, sempre com 2 pontos baixos para cada espaço que eu tenho aqui na minha base. Ó, 1 e 2. Aqui é aquele onde nós trabalhamos os 2 pontos baixos para subir na carreira. E vou seguir, ó, com ponto baixo por toda a volta. Encontro com você aqui. Não corta a linha, não, tá? Cheguei aqui no finalzinho, ó. Finaliza com ponto baixíssimo e caminha com baixíssimo por 1, 2, 3, 4 vezes com ponto baixíssimo. Vira, aqui é aquela parte do pescoço, então eu vou subir agora com pontos altos. No mesmo ponto de base, um ponto baixo, para dar altura de um ponto alto. E novamente aqui um ponto baixo, deu altura de um ponto alto. Vamos lá, eu preciso de 10 pontos altos aqui. Já tenho 2, 3, 4, 5, mais um aqui dentro, 6. Aqui eu tô bem no centro, eu tô trabalhando 2 pontos altos, tá? 6, 7 e um ponto alto para cada ponto alto da base. 8, 9, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos altos. Agora, eu vou virar e vou voltar e vou trabalhar com essa repetição por 6 carreiras. Um ponto baixo no mesmo ponto de base, mais um ponto baixo aqui dentro para dar altura do ponto alto e um ponto alto para cada ponto alto da base. Então, aqui eu vou ter 10 pontos altos. Já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Pega nessas duas argolinhas. Aí, você vai virar e voltar. Então, lembrando, vou trabalhar 6 carreiras. Para esse tamanho aqui, que ele veste P e PP, 6 carreiras. Tá fazendo maior? Aumenta uma carreira, ou 1 centímetro. Tá fazendo menor? Diminui aí para cada tamanho que está diminuindo. É sempre bom fazer e colocar ali no pescoço da pessoa para ver se já tá dando a altura. Aqui, para mim, 6 carreiras tá excelente. Então,
Tá fazendo infantil, precisa fazer menos carreira aqui, ó. Maior, precisa aumentar um pouquinho mais de carreira, tá bom? Vou fazer as 6 carreiras e já volto. Pronto, eu trabalhei 6 carreiras aqui em centímetros, deu um total de 7 centímetros. Eu vou cortar a minha linha. E já vou arrematar. Esse fio, ele precisa queimar, tá? Vou só colocar ele aqui pra dentro. Pronto. Gente, esse isqueiro aqui, ele é terrível, tá? Nunca compre desse tipo aqui. Ele é novo, mas não funciona. E ele é duro pra caramba. Aí eu tenho do outro, mas o outro tá lá na sala, ó. Então, você queima e arremata. Inclusive, essa pontinha aqui, ó, precisa queimar, porque senão desmancha tudo, tá? Cortou, queimou, na mesma hora. Só cortar e queimar, senão ela acaba desmanchando tudo. Agora, eu vou trabalhar a parte que fica aqui no pescoço, ó. Então, vamos lá. Prende a linha na agulha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Volta aqui na correntinha número 2, trabalha ponto baixo. Vou trabalhar com ponto baixo, um ponto baixo para cada argolinha da minha base. Até aqui na última, ó. Vira no mesmo pontinho de base, um ponto baixo. Siga trabalhando somente pontos baixos. Um para cada pontinho da base. Vira no mesmo ponto baixo e siga. Eu vou trabalhar com essa mesma repetição por 58 carreiras. Faço as 58, já te falo quantos centímetros que deu. Aqui precisa dar o tamanho do pescoço, tá? Independente do tamanho que você está fazendo, precisa passar a volta, dar a volta inteirinha no pescoço. Então, aqui pra mim, 58 carreiras é o suficiente. Vou fazer os meus 58 e já volto. Pronto, olha, eu trabalhei aqui 58 carreiras, lembrando que o ponto, ó, chega no lugar, fica maior depois, tá? Por isso que eu falei que tem que colocar em volta do pescoço. Não vou puxar, eu vou medir sem puxar. Como eu já fiz um, então eu já sei que é esse tamanho. Tá com 32 centímetros sem puxar. Se puxar, fica um pouco maior. Agora, eu vou trabalhar uma carreira de pontos baixos por toda a volta. Já tenho um aqui no canto, ó. Vou trabalhar mais um. E para cada carreira da base, eu trabalho um ponto baixo. Então, eu vou seguir aqui, ó. Vou dar toda a volta. Os cantos sempre pedem um pouquinho a mais de ponto. Quando chegar mais ou menos aqui no meio, eu volto que eu já vou unir. Então, eu dar toda a volta e encontro com você aqui, ó. Mais ou menos aqui. É só você encontrar aqui, ó, o meio. Vamos achar o meio já. Ou você divide ao meio, conta quantas carreiras tem, divide por 2. Aqui. Gente, eu só preciso colocar aqui. Pronto. Eu ainda estou aqui no canto, ó. Eu vou trabalhar uma correntinha para fazer uma casinha para colocar um botão. Ó, se o seu botão for maior, pode trabalhar 2 correntes, tá? Eu vou trabalhar uma só porque eu não tenho botão grande aqui. Pra ficar um espaço aqui, ó. Pronto, agora eu vou continuar. Aqui no canto, eu vou trabalhar 2. Trabalhar em cima dessa linha, assim, já esconde. E vou. Cheguei aqui na... Deixa eu tirar aqui do zoom. E vou colocar o meu marcador. Deixa eu contar aqui. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Esse é o meio, ó. Vou colocar aqui o meu marcador nesse meio.
E deixa eu desmanchar um aqui. Viro aqui, ó. Então, agora eu vou trabalhar eu já vou prender. Se você quiser prender depois, com uma agulha de tapeçaria, você pode prender também. Quer fazer da forma que eu estou fazendo? Pode fazer também. Vou colocar minha agulha aqui, ó. Aqui. Vamos aproximar, né? De perto fica bem melhor. Olha lá. Agora, deixa eu trabalhar aqui uma corrente para prender. Agora, eu vou trabalhar o ponto baixo, mas eu pego nesse lado e do lado de lá. Do lado de lá. Olha lá. Lado de cá e lado de lá. Lado de cá e lado de lá. E vou seguir assim, ó. Pronto, a unir. Agora, aqui eu continuo, ó. Aqui agora é só continuar. Chegando aqui no finalzinho, ó. Remata. Corta a tua linha, remata. Pronto, ó. Então, já tá assim. Aqui atrás é só colocar um botãozinho, né? Vou fazer o acabamento aqui agora, na parte de baixo, e a flor. Então, vamos lá pro acabamento. Prende a linha na agulha. Procura a lateral da tua peça. Não tem lugar certo pra começar. Vou colocar aqui no meio, entre a união de carreiras, ó. Baixo. 3 correntes. Vou pular aqui um espaço, venho aqui no seguinte, trabalho 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos, um leque. 1, 2, 3. Eu vou pular esse espaço, que é um ponto, né, ó. Eu venho aqui na união de carreiras. Acho que eu venho aqui no meio, ó. Prendo com baixo, 3 correntes. Aqui no seguinte, outro leque. Não tem um lugar certo pra colocar, só não deixa tão pertinho e também não deixa longe, ó. 2 correntes, completa o leque. 3 correntes, 1, 2, 3. Prende com ponto baixo, ó. Tô pulando um ponto aqui, tô prendendo no seguinte. 3 correntes. Tô prendendo aqui na união de carreiras, ó. Leque. Vamos dar toda a volta? 2 correntes, completa. Vou dar toda a volta com essa repetição. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, provavelmente precisa fazer algum ajuste, porque precisa finalizar com 3 correntes e um ponto baixíssimo aqui onde iniciei, ó. Então, é sempre leque, ponto baixo, leque, ponto baixo. Caminha. Aqui, ó, com ponto baixíssimo. Até dentro do leque. E vou repetir leque sobre leque. 3 correntes, um ponto alto, 2 correntes, 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leque sobre leque. Eu vou trabalhar por toda a volta com essa mesma repetição. Sempre 6 correntes e leque sobre leque. Encontro com você aqui. Pronto, olha, cheguei aqui no finalzinho da minha carreira, já caminhei, subi leque sobre leque. 4 correntes, 2, 3, 4 correntes, prende com ponto baixo aqui no meio. 1, 2, 3, 4 correntes, leque sobre leque. E a repetição dessa carreira vai ser exatamente essa. Sempre leque sobre leque. 4 correntes, 2, 3, 4 correntes, prende com baixo. 4 correntes e leque sobre leque. Chegando aqui no finalzinho da carreira, você vai finalizar na terceira corrente, trabalha uma correntinha, corta e arremata.
Agora, com a base do cropped toda pronta, nós vamos construir a flor para colocar aqui no meio. Então, vamos lá, a nossa flor. Agora, eu vou gravar essa flor, não é criação minha, tá? Então, vamos lá. Eu não costurei também ainda. Anel mágico. Prende. Vou diminuir aqui essa argola. Vou trabalhar 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fecha o teu círculo. Essa é a primeira argola, ó. Coloca a tua agulha, finaliza com um ponto baixíssimo. Cinco correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Pula uma argola da base, um pontinho da base, seguinte ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pula um pontinho da base, seguinte ponto baixo. Eu preciso de 5 argolas. 2, 3, 4, 5, ponto baixo. 2, 3, 4, 5, pula um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Vem aqui onde você iniciou e finaliza com ponto baixíssimo, ponto de arremate. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 argolas. Vem aqui pra dentro e trabalha um ponto baixo. 11 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pula 1, 2, 3, na número 4, um ponto alto. Siga trabalhando um ponto alto para cada argola da base. Até o finalzinho aqui da corrente. Eu não vou parar o vídeo, tá? Eu vou seguir aqui toda a pétala, são 5 pétalas, sem parar o vídeo. Não tem necessidade de contar pontos, não precisa. A não ser que você queira. Pronto, ó. Aqui nessa última argola, trabalho um ponto meio alto. Dentro da argola que eu já trabalhei um ponto baixo, trabalho outro ponto baixo. Vira. Corrente. Nós vamos finalizar todas as carreiras dessa mesma forma e iniciar da mesma forma, tá? Uma corrente. Laçada na agulha. Eu vou trabalhar sempre na argola que tá atrás, tá? Então, ó, tem 2 argolas, vou pra argola de trás. Esse é meu ponto meio alto, ó. Então, pegando aqui na argolinha de trás, eu vou trabalhar outro ponto meio alto. Sigo trabalhando um ponto alto pra cada ponto da minha base, ponto alto. Sempre na argola de trás. E vai seguindo aqui com ponto alto. Esse último aqui é a minha terceira, vou puxar bem assim, ó. É a terceira correntinha contando de baixo pra cima. Aqui, eu vou pegar em 2 argolas, né, ó, 2 argolinhas, pra não ficar um espaço, e trabalho 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. Carreira 2 finalizada, vira carreira 3. 5 correntes, 2, 3, 4 e 5. Volta 1, 2, 3, na número 4, um ponto alto. Siga trabalhando um ponto alto. Para cada argola, tem mais uma argolinha, ponto alto. E agora, eu trabalho um ponto alto para cada argola da base, sempre pegando na argola que está atrás.
até lá no final, eu vou seguir com essa mesma repetição. Agora, você vai se localizar onde está o teu ponto meio alto. O ponto meio alto, ele fica duas argolinhas aqui, ó, e uma argolinha aqui atrás. Então, é nessa argolinha aqui de trás que eu vou trabalhar outro ponto meio alto. Vai lá dentro da tua argola, prende com baixo, vira, carreira número 4, corrente, laçada. Vai ali em cima do teu ponto meio alto e trabalha outro ponto meio alto. Siga trabalhando um ponto alto para cada argola da tua base. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais rápido aqui, porque aqui é só realmente pontos altos. Se você achar que o vídeo tá muito rápido, diminui a velocidade da reprodução, da sua reprodução no canto direito, 3 pontinhos, configurações, você consegue diminuir a sua velocidade ou aumentar a sua velocidade. Pronto, olha, um ponto alto para cada ponto alto da base. Esta correntinha aqui é aquela terceira correntinha contando de baixo para cima. 2 pontos altos aqui dentro, 1 e 2. Repita 5 correntes, vira, né? 1, 2, 3, 4, 5. Volta 1, 2, 3. Na número 4, um ponto alto. Siga com o ponto alto na argolinha que está do lado. Agora, no ponto, ó, no ponto, pegando na argola de trás, e vai até o final da carreira. Minha linha tá enroscando aqui no pé da minha cadeira, gente. Então, vai lá, ó, ponto alto sobre ponto alto. Pronto, cheguei aqui no finalzinho. Esse é meu ponto alto, meu ponto meio alto, ó. Lembra que eu falei? Ele tem 3 argolinhas, né? Fica 2 aqui, ó. E uma aqui atrás. Você vai lá na de trás e trabalha um ponto meio alto. Dentro da tua argolinha, um ponto baixo. Vira uma corrente, um ponto meio alto nesse primeiro ponto aqui, ó. Que é o ponto meio alto sobre ponto meio alto. Siga trabalhando um ponto alto para cada ponto alto da base. Lembrando sempre de pegar na argola que está aqui atrás. Deixa eu só desenroscar minha linha. E siga. Lembrando que todas as pétalas, elas são feitas iguais. Pronto, estou chegando aqui no finalzinho. Nesta carreira, eu não vou trabalhar os 2 pontos altos aqui no final, tá? Então, eu cheguei aqui na minha correntinha, ó, aquela terceira correntinha, contando de baixo para cima, que ó, contando, é a terceira correntinha, ou você não precisa contar, vai na argola que tá do lado do teu ponto, aqui tem um ponto alto, eu tenho uma argolinha aqui do lado. E trabalha um ponto meio alto, aqui, ponto meio alto. Vira, vira. Agora, eu vou pegar um marcador, que eu achei mais fácil fazer dessa forma, tá? Pode pegar uma linha, o que você tiver aí. Uma corrente. Eu vou caminhar por 3 vezes, ó. 1, 2 e 3 vezes. 3 vezes. Laçada na agulha, um ponto meio alto.
Eu vou marcar aqui nesse ponto meio alto, ó, porque eu acho que fica muito mais fácil na hora que vira. Aqui. Agora, eu vou seguir trabalhando um ponto alto para cada argola da base. Mesmo padrão, aqui não vai alterar, só vai alterar esse finalzinho aqui que nós vamos diminuir. Já vou passar o número de carreiras aqui para você, que eu estou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estou na carreira número 7, trabalhando com diminuições. Só aqui na parte de cima. Cheguei no meu ponto meio alto. Aqui, ó. Então, eu vou trabalhar um ponto meio alto em cima do meu ponto meio alto. Finaliza, aqui você pode puxar assim, ó, pra ele vir mais pra cá. Finaliza com ponto baixo, vira, corrente, ponto meio alto em cima do ponto meio alto. E continua com um ponto alto para cada ponto da tua base. Só lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, ative o sininho para você receber novidades toda semana. Também estou lá na página no Facebook Jane Valim Crochê, lá eu posto diariamente, tá? Estão todos convidados. Aqui, ó, cheguei onde tá o meu marcador. Meu marcador tá no ponto da frente, né? Então, é nesse ponto que eu vou trabalhar o meu ponto meio alto. Ó, tirei o meu marcador, então, ponto meio alto sobre ponto meio alto. Finalizei. Vira, corrente. No mesmo, na verdade, nesse ponto da frente, porque aqui é uma corrente, ó. Então, eu venho no meu ponto seguinte, trabalho um ponto baixíssimo. Vamos contar? 2 e 3, laçada. Vai no ponto seguinte, um ponto meio alto. Vamos lá pro marcador. Dessa forma, achei que ficou bem mais fácil, porque eu fiz várias dessas flores aqui. Eu fiz um conjunto também. E vou seguir trabalhando um ponto alto para cada ponto da base. E se você quer mostrar o seu trabalho, me marca no arroba lá no Instagram, Jane Valim, ou no grupo Facebook Crochê Jane Valim. Só marcar no arroba que eu consigo, eu recebo a notificação e consigo acompanhar o seu trabalho. Cheguei aqui onde está o meu ponto meio alto, que é o último ponto, faço outro ponto meio alto. Prende com ponto baixo. Vira. Corrente, laçada na agulha, ponto meio alto sobre ponto meio alto. E um ponto alto para cada ponto da base. Já passo medidas, tá? Essa é a carreira número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, carreira número 10 e última carreira. Pronto, ó. Eu cheguei aqui onde tá o meu marcador, laçada na agulha e um ponto meio alto, onde ele está, no mesmo lugar, ponto meio alto. Passa tudo de uma vez só. Vira, corrente, vai lá na seguinte e trabalha baixíssimo. Agora, eu vou seguir com baixíssimo até ali no final. Ó, é só seguir no baixíssimo, tá? Pegando sempre na argolinha aqui de trás. Pronto, cheguei aqui no final. Dentro da argola, um ponto baixo. Caminha na argola da frente, ponto baixo, e começa tudo novamente. Como que você vai começar? Com 11 correntes. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 10, 11, 12. Pula 1, 2, 3, na número 4, ponto alto. Agora, eu vou pedir, porque já deu 15 minutos e pouco de vídeo, pra você voltar o vídeo, estamos aqui, ó, voltar o vídeo aqui nesta carreira, ó. E aí, você vai repetir, aqui no caso, mais 4 pétalas, né? Que são, tem um total de 5 pétalas no total. Então, você volta o vídeo, trabalha 5 pétalas e ela vai ficar desse jeito, ó. Ó, fica assim, ó. Deixa eu tirar aqui, que eu tinha marcado também. Em centímetros, a minha ficou com 22 centímetros. Lembrando que mudou a linha, ela vai variar aí de tamanho, tá? Mudar a linha, mudar a agulha, tudo isso vai fazer com que sua pétala fique de outro tamanho. Aí, eu vou pegar aqui meu cropped, vou colocar uma ponta aqui pra cima, vou pegar meus alfinetes. Esse alfinete aqui é da Barbantes e Linhas, lá na Shopee, tá? Então, se você quer o seu alfinete, compra lá na Shopee, na Barbantes e Linhas. O nome da loja, Barbantes e Linhas, que ela é da Têxtil Piratininga. Ó, se você quiser fazer igual o meu, eu tenho 1 e 2 carreiras. Eu parei aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu aproximar. De longe não dá pra ver direito, né? Olha lá, tenho 1, 2 carreiras. Eu parei aqui, ó. Vamos voltar. Pronto. E vou colocando os meus alfinetes nas pétalas. Deixa eu colocar por aqui, que eu não quero que pegue lá embaixo. Essa flor, se alguém me perguntar se pode colar, se vocês conseguirem uma cola que ela cole, pode. Eu prefiro costurar, tá? E vou só prendendo assim, ó. E lembrando que essa linha que eu estou usando, você também encontra lá na Barbantes e Linhas, na Shopee. Então, tudo você encontra lá da Têxtil Piratininga. As linhas, os marcadores, não lembro, gente, meu marcador acho que não é de lá. Ó, colei as 5. Ela vai ficar meio pra cima, assim, ó. Pronto, colei as minhas 5 pétalas. Agulha de tapeçaria, você pode começar em qualquer lugar. Vou começar aqui em cima. Na verdade, eu vou começar por baixo, porque eu quero prender a minha linha. Aqui, ó. E vou trabalhar aqui 2 nó. Depois arremata, tá? Volto a minha agulha. Agora, é só ir colocando a agulha desse lado, como a linha é da mesma cor, não vai aparecer, e costurando assim, ó. Eu vou costurar com essa mesma repetição por toda a volta, sempre pegando lá na parte de baixo, saindo aqui em cima. Pode pular alguns pontos, não tem necessidade de costurar em todos os pontos. Então, eu vou seguir com essa repetição, eu venho até aqui embaixo, pode prender aqui também, ó. E vou dar toda a volta com essa mesma costura. E já volto com ela, só falta colocar o botão e já vai estar finalizada. Prontinho, olha. Já costurei aqui a minha flor. Olha lá como que fica. Coloquei um botão. Esse era o único que eu tinha. E a nossa peça já está finalizada. Obrigada pela tua companhia e até a nossa próxima videoaula.